quase uma fantasia que parece assombrar o nosso tempo. Uma fantasia sobre o futuro que nasce, curiosamente, de uma enorme contradição. Pensemos nisto. De um lado, temos a Terra, um planeta que parece estar a chegar ao seu limite, quase consumido pelo excesso. E do outro, o oposto absoluto, o vazio, a promessa de uma página em branco que é Marte. E é mesmo aqui, entre estes dois extremos, que surge uma pergunta. E esta pergunta, bem, já não é apenas matéria de ficção científica, pois não? Hoje ela funciona quase como um espelho das nossas próprias ansiedades coletivas. Então, vale a pena olhar mais de perto para esta visão, esta ideia popular de Marte, que no fundo é de um escape, o famoso plano B para a humanidade. E, sejamos honestos, a visão é sedutora. A ideia de uma segunda oportunidade, ter acesso a novos recursos, aliviar a pressão sobre a Terra. É a promessa de um recomeço total. E essa é uma ideia, claro, muito poderosa, quase irresistível. Só que esta narrativa, por mais atraente que seja, parece ignorar alguns problemas fundamentais. E o primeiro deles é talvez o mais humano de todos. A verdade é crua. Nem todos poderiam ir. Isso significa que uma seleção seria inevitável. E é aí, claro, que começam a surgir as questões realmente difíceis. Quem iria, afinal? O critério seria puramente económico? Só quem pudesse pagar a viagem é que teria lugar? Ou não, talvez fosse uma elite técnica, os cientistas, os engenheiros, os mais qualificados, digamos, para construir um mundo novo. Ou, quem sabe, a decisão seria puramente política, uma seleção como ferramenta geopolítica, decidida entre nações e alianças? Repare, qualquer um destes caminhos leva-nos exatamente ao mesmo sítio, à mesma conclusão. Marte não começaria com um ideal de igualdade. Começaria, sim, como o expoente máximo da exclusividade. Uma nova fronteira definida não por quem vai, mas por quem fica para trás. E esta barreira, claro, não é só conceptual, é brutalmente económica. O custo de levar, abrigar e manter uma única pessoa em Marte é astronómico. Estamos a falar de milhões por pessoa, e isso no mínimo. Mas vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos supor que este obstáculo é ultrapassado. Um grupo, selecionado, chega a Marte. E depois, o que acontece? Como é que a economia funcionaria num sítio assim? Sabe, este é o ponto que quase nunca se discute. Aquela fantasia de um mercado livre, dinâmico, em Marte, isso iria colidir de frente com a realidade. A produção não seria abundante, pelo contrário, seria criticamente limitada. Os preços não poderiam simplesmente flutuar ao sabor da procura, teriam de ser controlados, rigidamente controlados. E porquê? Porque o objetivo ali não seria acumular riqueza. Não! Todo o sistema económico, pelo menos no início, estaria focado numa única coisa: a sobrevivência. A sobrevivência do coletivo. Portanto, o que teríamos seria uma economia de controle central, de distribuição planeada, algo muito mais parecido com uma base científica na Antártida do que com a descoberta de uma nova América. E o mais curioso é que até os nossos problemas económicos mais antigos poderiam encontrar um novo lar por lá. Haveria inflação em Marte? Bem, no início provavelmente não. Com tudo racionado, a inflação estaria contida, artificialmente. Mas, com o tempo, se a dependência da terra se mantivesse, se a produção local falhasse, o risco tornar-se-ia imenso. Pense bem, uma economia tão frágil, tão dependente de uma linha de abastecimento a milhões e milhões de quilómetros, estaria, na verdade, permanentemente à beira do colapso. E tudo isto leva-nos ao ponto central, a um significado mais profundo que talvez se esconda por trás desta fantasia. Talvez o verdadeiro problema não esteja nos detalhes práticos da colonização, mas na própria ideia de ir. Porque esta ideia, a de fugir para outro planeta, a de começar de novo em qualquer outro lugar, talvez seja apenas um sintoma, uma forma elaborada de evitar os problemas que temos aqui, na Terra. Que problemas? Bem, problemas como o nosso consumo insustentável, a distribuição de recursos, a nossa dificuldade, parece, em gerir o único planeta que de facto temos. Ir para Marte não resolve nada disto. No máximo, adia a questão.
e apenas para uma elite muito, muito pequena. E no fim, ficamos com a grande questão. Olhar para Marte é mesmo olhar para o futuro ou é, na verdade, olhar para o reflexo de um fracasso nosso aqui, no presente? É uma pergunta que talvez defina o nosso verdadeiro lugar nisto tudo.